Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast, um bate-papo na nossa roda de conversa do projeto Transferência Mercado da Cultura. Esse projeto é uma iniciativa do Instituto Transfer, em parceria com o Ministério da Cultura. Nós estamos partindo agora para a segunda edição. A segunda edição será em Planaltina, a cidade sede que vai receber ali as cidades próximas, as adjacentes, seja da região leste, seja da região norte. Planaltina está dando esta oportunidade. Será um encontro de um grande network com profissionais do terceiro setor, com profissionais do segundo setor também. Nosso objetivo aí é conectar o segundo e o terceiro setor, para que aí a gente qualifique melhor todos os trabalhos realizados através de fomento do governo federal ou de qualquer dos estados, aqui no nosso caso também no Distrito Federal. Bom, temos o prazer de termos aqui dois palestrantes, instrutores que vão nos ajudar no projeto nos dias 22, 23 e 24 em Planaltina. O tema de hoje é sobre economia circular. Cada um vai ter o seu tema que vai trabalhar, mas antes disso é importante que a gente conheça um pouquinho mais deles, né? Principalmente a nossa audiência. Então, você que está nos assistindo, você vai conhecer primeiro a Luísa Ribeiro. Quem é Luísa, pessoal e profissionalmente, minha amiga? Oi, Hélio. Muito obrigada aqui pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? Muito obrigada, prazer demais sempre estar aqui. Maravilha. Bom, meu nome é Luísa, eu tenho 27 anos e eu sou bióloga, sou PCD e sou empreendedora. E eu cheguei aqui no terceiro setor por meio do empreendimento, incrivelmente integrando o segundo e o terceiro setor. Eu aprendi, na verdade, a empreender com o terceiro setor, por meio dele, por meio de cursos proporcionados, por meio da minha vontade de trabalhar com arte e artesanato e com pessoas com deficiência. E aí, a partir disso, eu decidi empreender. A minha vida, né, integrada com o terceiro setor vem de muitos anos, né? Desde aquelas, de quando eu era criança, daquelas ações, assim, paroquiais, enfim, da igreja, até hoje em dia trabalhando diretamente com gestão de projetos junto com as instituições. Maravilha. A gente vai continuar essa outra parte, porque eu sei que você tem muita história, mas é importante nesse primeiro momento a gente se identificar, né? Falar quem somos nós pessoal e profissionalmente, até porque a nossa audiência, alguém sempre vai se identificar com você, com o seu exemplo, com a sua história. Depois a gente vai contar um pouco a questão da relação com o terceiro setor. E aí, é claro, você vai trazer toda a sua timeline aí para a gente poder conhecer um pouquinho mais. Meu amigo Kleber, mais uma vez no Rala, né? Terceiro setor é um imenso rala, né? Mas a gente faz por amor, com certeza. Temos vocês também que fazem o terceiro setor por amor. E nada melhor do que quando a gente é um profissional do terceiro setor, que a gente faz por amor e ainda recebe, né? Então, assim, fica melhor ainda. Kleber, fala um pouquinho, quem é o Kleber pessoal e profissionalmente para nós? O Kleber, bom, obrigado pelo convite, pela oportunidade. O Kleber é um entusiasta, né? Eu aprendi a entender melhor o que era o terceiro setor, que se deu desde a minha formação, né? Como pedagogo, depois minha segunda graduação como administrador. Então, eu me vi cercado de desafios no qual as experiências que eu trouxe da minha vida pública, como secretário, como diretor de instituição de ensino, surgiu a oportunidade de me debruçar no terceiro setor. E eu aceitei o desafio no intuito de também escrever páginas novas naquilo que a gente pode contribuir com muita humildade em coisas que são extremamente importantes e estreitar mais essa distância que existe entre o poder público e as iniciativas como essa belíssima do Instituto Transfer para o fortalecimento do terceiro setor. Maravilha. E a sua formação, você falou através da sua formação... Porque eu sou pedagogo. Sim. E depois me vi buscando uma outra graduação, e foi aí que eu entrei no mérito de também me formar como administrador. Então, quando eu pego essa junção de duas áreas do conhecimento, eu vi que isso me dava condições de também atuar no setor que até então, para mim, não era comum. E quando eu tive que fazer uma imersão no terceiro setor, eu fiquei apaixonado. Então, já são 8 anos navegando por esses mares. E a pessoa do Kleber, quem é o Kleber?
O pai, Kleber é um filhos, além de um entusiasta, é um pai bobão, é. sou pai de 3 meninas. Meninas. Né? Meu pai dizia, antes de falecer, meu filho, tu só deu filho para os outros. Porque, na verdade, elas irão casar, né? Casar. Então, eu sou pai de 3 meninas, tenho 3 irmãos, apaixonado por futebol, e procuro ter uma vida em equilíbrio, né? Tem um momento de eu elevar a minha espiritualidade, tem um momento dos meus estudos, tem um momento da minha música, tem um momento de eu fazer brincadeiras, bagunça organizada na cozinha, gosto de cozinhar algumas coisas. Beleza. Então, assim a gente vai procurando viver em equilíbrio e fazer o bem a quem precisa. E você, Luiz, completa um pouquinho falando mais de você, quem é você. Sei que mãe você não é ainda, né? A menina de 27 anos. Só de pet, eu tenho um cachorrinho. Mãe de pet. Grande. É grande seu cachorro? Eu decidi, antes eu tinha uma coelhinha, decidi que eu queria uma coisa extremamente diferente. Falei, vou pegar um cachorro, mas também vou pegar um cachorro logo grande. Grandão. Enfim, é só ele que eu tenho. Eu sou artista, eu tenho aí, sei lá, eu acho que mais de 13 anos aí de arte, artesanato no currículo. Desde pequenininha eu adoro fazer. E hoje eu complemento com uma pós-graduação de arte-terapia. É algo que eu realmente gosto e, como citei, né, é uma das intenções aí para os próximos anos de estar trabalhando diretamente com isso. E mais assim, você falou um pouquinho que você conheceu, até despertou para trabalhar no terceiro setor através do seu empreendimento. Você faz parte de alguma empresa do segundo setor? Sim. Eu comecei trabalhando para a empresa de terceiros e aí, nessa oportunidade que eu tive, eu acabei conhecendo o que era o terceiro setor. Até então, eu não sabia nem o que era, que existia esse termo de terceiro setor. A pessoa virava para mim e falava, que no terceiro setor eu... Trabalhando para os outros, eu falava, claro, lógico, terceiro setor, né? É isso mesmo, você tem razão. Lógico, e aí eu ficava aqui, gente, quem que é esse? Tem o terceiro, tem que ter um primeiro e um segundo. E, enfim, tudo isso assim, eu sem saber nada, e fingindo que estava sabendo, mas foi uma oportunidade muito legal, foi uma oportunidade que eu comecei a trabalhar com editais de fomento, com filtros de editais de fomento. E aí, nesse projeto, o nome é Rota do Fomento, né? É uma plataforma de filtro de editais e aí ela se aplicava, né, tanto ao terceiro e ao segundo setor. E aí, para quem, assim como eu, também não sabia, Porque quem está assistindo vai passar a saber. Vão saber agora, gente. O terceiro setor são as instituições, as ONGs, as ONGs, esses CNPJ sem fins lucrativos, né, de forma geral, assim, mais ampla. E o segundo setor, os empresários, empreendimentos, indústrias, CNPJs de forma geral que têm fins lucrativos. E aí, o primeiro o governo. E o primeiro o Estado, E aí foi assim que eu comecei a conhecer. E por meio desse projeto da Rota do Fomento, que foi feito com uma empresa que me deu uma oportunidade muito grande, e o IFB foi uma parceria, né? Foi o primeiro projeto que eu entrei. E esse projeto já era fruto de um edital também de fomento. Falei, gente... E aí foi conhecendo, foram 2 anos de muito aprendizado nesse projeto, foi bem legal. E eu fui gostando muito, porque eu fui percebendo que o tema, né, que a gente inclusive vai entrar... Esse modelo que nós temos hoje de economia, ele precisa ser mudado de alguma forma, que está meio insustentável. E um dos caminhos, eu acredito, uma crença minha, que seja por meio do terceiro setor. E igual você falou, dando dignidade para quem trabalha no terceiro setor, né? Por meio o Miroski, a Lei 13.019 de 2014, foi exatamente para isso. Né? Para dar essa dignidade, para reconhecer, para qualificar. Né? Porque até então as pessoas achavam assim, o terceiro setor é andar com o pires na mão, é ficar pedindo, fazendo rifa, né? Agora não, vem com qualidade. Pensava que era isso. Hoje as pessoas veem que é muito mais do que isso. O Brasil tem aí mais de 1 milhão. Hoje, os últimos dados eram 900 mil OSCs. Hoje são mais de 1 milhão. Então temos mais de 1 milhão de OSCs, pessoas que trabalham no terceiro setor, formalizadas, não estou nem dizendo de grupos, nem coletivos que trabalham de maneira informal. Mas essas pessoas todas movimentam meio bilhão todos os anos, representam em torno de 4,5, 4,6 do PIB no país. E em Brasília nós temos 15 mil OSCs formalizadas,
que têm seus trabalhos. Claro que a gente acredita aí que dessas 15 mil, somente 5% consegue recursos de fomento, né, que é o seu caso, quando você deu o exemplo da rota de fomento. E aí, é claro, tudo isso, as pessoas vão crescendo com o tempo e vão percebendo que o terceiro setor, além de dar dignidade e qualificar, ele também faz com que o país cresça de forma econômica, né? E principalmente isso, né? Porque no final das contas, são as instituições, as OSCs, que conseguem atingir todos os públicos possíveis. Chegar na ponta, né? E quando para pensar, igual você falou, né, que a gente tem mais de 1 milhão de OSCs regulamentadas, né, com CNPJ ativo e tudo, a gente também tem que pensar que tem aí um percentual altíssimo, se eu não me engano, cerca de 60%, de instituições informais ainda por trás, né? Então, a galera trabalhando ainda do coração, por amor. Nós temos muitos produtores culturais, produtores de eventos, que trabalham com o seu CPF, né? Tanto é que a Secretaria de Cultura em Brasília tem cadastros de artistas, né? Que aí ele recebe com o próprio CPF, tem alguns prêmios no PENAB, o governo federal criou o Programa Nacional Aldir Blanc para poder dar condições para esses profissionais que não têm CNPJ. Eles, além de serem contratados em algum projeto, vindo deles ou do grupo do coletivo, vem também a possibilidade de ele receber prêmios de 30 mil, de 50 mil, 60 mil. Isso é importante. E pode receber isso por ano, né? Essa premiação. E aí a gente vê que são muitas coisas que estão acontecendo que está valorizando o terceiro setor. E aí é baseado nisso que eu quero puxar um pouco. Que o objetivo é fazer essa conexão do segundo e terceiro setor, e você veio ali do segundo setor. Eu sei que o Kleber também tem suas experiências no segundo setor, mas ele tem 8 anos no terceiro setor. Fala um pouquinho para a gente desse 8 anos no terceiro setor. Claro que se você quiser fazer a relação também de quando você estava no segundo propriamente dito, né, é importante para que as pessoas nessa correlação elas possam entender que elas também são capazes, né? Os empresários que hoje fazem parte do segundo setor possam entender que o terceiro setor vai dar retorno de trabalho para eles também. Sim. Eu atuo também no segundo setor, né? Eu atuo como terapeuta, ainda esqueci de falar ainda há pouco. Nós temos um grupo de trabalho que a gente atua com terapias integrativas, a gente faz atendimentos aqui em Sobradinho, nós fazemos em Planaltina, e vamos ver se a gente consegue esticar mais um pouquinho. Aí é tempo, né? Mas é uma atividade que a gente desenvolve também. E referente ao terceiro setor, quando eu me deparei, tudo se deu por intermédio de um convite. Se eu queria emprestar um pouco do meu conhecimento, da minha vivência para atuar. Eu disse, mas como? De que forma? Não, você aceita assumir a presidência do Instituto? Aí eu, como assim, Instituto? O que é isso? Me dá um tempinho. Aí eu me debrucei em fazer leituras. Foi exatamente muito próximo, já tinha sido aprovado a lei do marco regulatório, e aí eu me deparei com uma gama de papéis de uma instituição que estava praticamente parada. Né? Então, nós tivemos que fazer todo esse processo, cartório, contador, advogado, chama plenária, e lá eu fiz alguns pontos de que eu aceitaria a proposta, desde que nós estabelecêssemos que nós poderíamos fazer coisas que fossem um tanto quanto diferente daquilo que é o senso comum. O senso comum, na época, era muito daquilo que você comentou ainda há pouco. Eram as pessoas andando com um monte de papéis embaixo do braço, buscando parcerias e tal, projeto, ajuda disso, ajuda daquilo. E aí nós estabelecemos uma forma na qual nós teríamos que apresentar soluções para problemas que eram extremamente latentes. E aí um exemplo muito claro. O primeiro projeto que nós nos debruçamos foi quando estava no contexto justamente da pandemia, onde qual era a medida tomada pela esfera pública? Muita gente, pandemia, as pessoas entravam nos locais públicos de atendimento, de saúde, recebiam atendimento, quando não tinham mais risco de vida, essas pessoas eram mandadas para casa. E lá elas tinham que continuar, porque elas tinham déficit cardiovascular, problema pulmonar, e nós apresentamos um projeto no qual era para trabalhar com telemedicina. Sentamos com 2 diretores de 2 importantes hospitais do DF. Apresentamos o projeto, onde essas pessoas ia ser dado a ela continuidade do tratamento, sem precisar ir para onde? Para os postos, para os hospitais, porque já estavam abarrotados. Falaram para a gente assim, isso não é para agora, nós não temos interesse nisso. Então, foi frustrante e, ao mesmo tempo, desafiador,
Passados 6 meses, Hélio, 6 meses, nós estávamos nos deparando com telemedicina, onde o governo tinha sido implantado, uma ideia que surgiu, talvez não tenha sido só nossa, mas o importante é que aquele embrião, ele de uma maneira ou de outra, serviu para que outras pessoas pudessem, né, obter uma qualidade de vida naquele retorno do que era o pós-Covid. Então, foi uma experiência impactante, mas, ao mesmo tempo, foi revitalizante para a gente, no sentido de, pô, mas de qualquer maneira estão implementando, estão fazendo, as pessoas estão dando continuidade no tratamento que elas precisam para obter a qualidade de vida. E de lá para cá a gente... E o nome da instituição? Pois é. É muito interessante essa tua pergunta, porque quando a gente fala, as pessoas, pô, extractos. Instituto Extractos. É porque a gente associa muito ao extrato de tomate. O que é que a gente extrai do tomate? A gente extrai do tomate o que ele tem de melhor, é o seu extrato. Então, quando a gente utilizou esse nome, que tem origem na Grécia, é grega e tal, é o intuito da gente pegar das pessoas aquilo que elas têm de melhor. E que muitas das vezes aquilo está ocultado, está escondido, está reprimido. E trazer para ela, aflorar isso nela, justamente mostrando, você tem potencial, você tem condições, mesmo que você more na zona periférica da cidade tal, da feita que a gente for lá, implementar. E o símbolo do Instituto é uma flor dente de leão. A flor dente de leão, quando o pólen ela cai numa área, ela se multiplica. Então, a ideia é justamente fazer com que essas ações e o potencial de cada um de nós se multiplique desde que seja dada oportunidade a essas pessoas. E muitas das vezes ela tem. E o poder público está muito distante. E aí entra o terceiro setor para encurtar essa distância e proporcionar justamente a essas pessoas que essa flor dente de leão, esse extrato que ela tem dentro dela, possa aflorar. Lembrando aqui, pessoal, que o trabalho do Transferência Cultura é de fortalecer esse network, até esse modelo mesmo que ele está falando aqui, e capacitar e dar oportunidade. Então, network, capacitação e oportunidade. Esse tripé que será oferecido nesse encontro de 3 dias, a gente fala 3 dias, né? 2 dias e meio, mas 3 dias, 22, 23, 24. Lá nós teremos o coffee break pela manhã, almoço, o lanche da tarde. Eu até brinco muitas vezes, quiser levar a barraca também, o estacionamento é grande, né? Já fica com a gente lá os 3 dias. Então, assim, a gente está criando um hub, um espaço para negócio. Lá nós teremos pessoas que já têm fomento, já têm recursos. Às vezes, quem sabe está precisando de um profissional ali, conversa um com o outro. Eu estou precisando de alguém para fazer uma filmagem, tirar uma foto, para dar uma palestra, fazer um marketing digital. Sim. Sempre temos alguma necessidade. E lá, no Transferência, esse espaço de hub que nós estamos criando, é que vai fortalecer esse network que você tanto sonha. Tá? Então, se prepare, além do network, tem a capacitação com palestras, workshops, né? Porque o modelo de palestra ele é motivacional, que ele vai trabalhar ali para abrir a mente das pessoas, daqui a pouco vocês vão falar sobre isso, né? Formar o engajamento, e aí a parte da instrutoria vem com o modelo de workshop, criar dinâmica, conversar, debater ali com as pessoas aquele tema, de como fazer e ter resultado. Então, a gente vai ensinar técnicas, conversar com a pessoa para que ela saia dali com a sua ideia de negócio, seja no segundo, seja no terceiro setor. Mas e se eu já estou formalizado no segundo ou no terceiro setor? Então, você vai sair dali com a ideia de fortalecer seu network, de alcançar mais negócios. É assim que funciona. E foi assim que a gente conheceu a Luísa, né? Lá no Gama. Já é fruto. Ela estava na primeira edição. Primeira edição. Legal. No Gama. Eu vi que a Luísa estava ali sentadinha, né? Com o computador na mão, né? É uma testemunha que dá certo esse network lá e que dá para integrar, sim, o segundo e terceiro setor. E não foi nada combinado, foi algo natural. Então, ela estava lá no Gama, na primeira edição do Gama, em 2025, sentadinha lá com o computador. Teve um momento que o pessoal abriu essa dinâmica de um workshop, onde deu a oportunidade de alguns irem lá na frente falar. Ela falou muito bem, com as suas anotações, e eu estava observando, eu fico observando. Aí eu falei, na primeira oportunidade eu convido essa menina. Caçador de talentos. Aí quando surgiu a oportunidade, porque eu tenho 3 redes de negócios dentro do terceiro setor, que são 3 networks diferentes.
Então, tem três instituições que trabalham comigo com um tipo de empresa de consultoria e outros parceiros. Eu tenho a outra que trabalha, eu criei junto com os amigos para dar oportunidade para os meus amigos que não estavam tendo oportunidade naquela primeira rede de network. Sim. E a terceira rede de network ela é feita comigo mesmo, que às vezes a pessoa me chama para eu poder ajudar numa execução, não de elaboração, eu já estou pegando algo pronto de elaboração e vou ajudar na execução, recebo por isso, e às vezes na execução eu ainda consigo ter uma brechinha de convidar os meus parceiros da segunda rede ou da primeira rede. Então, eu tenho hoje 3 redes de network, porque só uma não dá, né? Então, vocês hoje fazem parte de uma delas, da rede nossa. O Kleber, na verdade, faz parte de uma das redes e você faz parte de outra das redes. Sim. E vocês não estão aqui não é porque eu fiz planejamento e organizei, não, é porque as coisas são naturais. Sim. O terceiro setor, a gente agrega todo o conhecimento, a vivência das pessoas, é o dente de leão, né, como eu disse. O terceiro setor é assim. Então, a Luísa, eu queria que você falasse um pouquinho, Luísa, para nós, ainda do terceiro setor, o que foi que despertou em você, porque você falou, não, despertou, mas eu queria saber o que foi, né, que despertou a vontade de vir para o terceiro setor, integrar esse segundo e terceiro. Bom, se quiser falar da sua empresa, pode falar também o nome dela, que está aberto. Tá bom. Bom, como eu falei, né, na verdade, no início de tudo, assim, no momento que eu fiz 18 anos, eu passei na faculdade e fui fazer faculdade, e aí, se eu não me engano, com 19 anos, dos 18 aos 19, já comecei a procurar trabalho, né, formalizado, enfim, maneiras de trabalhar. E aí, primeiramente, fui trabalhar com a família, no mercadinho local, que sempre tem aqueles, né, o famoso trabalhar com família. Do estresse, sim. E aí eu continuei procurando, no início aos 19 achei um trabalho muito bom em uma empresa muito boa e tudo, e foi onde eu tive a minha primeira oportunidade de trabalhar CLT. E aí, nesse trabalho, eu fiquei lá um tempo, inclusive na época da pandemia, que foi onde eu peguei lá essa correria maluca que virou. A pandemia é um marco, então, né? Faz transformação mesmo. E, assim, aí, nessa época da pandemia, quando passou, na verdade, a pandemia, quando já estava um tempo depois, eu estava, assim, voltando para casa um pouco frustrada, assim, pensando, né? Depois daquela 6x1, chegando em casa à noite, eu pensando, gente, mas... E, assim, né, como eu falei, eu sou muito artista há muito tempo, eu gosto muito de fazer arte, principalmente como hobby, hoje, apesar de eu também trabalhar com isso, mas na época era mais como hobby. E aí eu ficava, gente, eu sou tão plural, as pessoas, de forma geral, elas são tão plurais, por que a gente tem que se moldar em uma caixinha para caber em cada empresa que a gente entra? E aí eu comecei a idealizar ali a minha empresa, né? Uma coisa um pouco assim de tudo. E aí, cortando dessa ideia, desse momento que eu tive a ideia, para o momento, né, que eu cheguei ali, acho que cerca de 2024 mais ou menos, 23, 24, final de 2023, início de 2024, que eu tive essa oportunidade de trabalhar com a Rota do Fomento, que foi um edital maravilhoso que eu trabalhei. Eu comecei a conhecer o terceiro setor, eu comecei a perceber que essa pluralidade existe no terceiro setor. Sim. E até então, estava começando a iniciar essa ideia ali no segundo setor. Então, eu comecei a perceber isso e eu comecei a perceber que eu conseguiria trabalhar com os meus ideais, com as coisas que eu defendo de pessoa mesmo, pessoal e enfim, sobre direitos, no mínimo, iguais, sobre a dignidade humana, sobre o respeito com a natureza, né? E o planeta de forma geral. E eu percebi que eu conseguia trabalhar com isso, gerando valor e renda para mim, e ainda conseguia atingir um público muito específico, que é o público de PCDs e mães atípicas, que é um público que eu tenho muito forte na minha cabeça, uma vontade de integrar junto, porque eu sou PCD, né, como eu falei, e por mínima que seja ali a sua necessidade específica, já é uma necessidade específica e te
consome algo, né? Consome ou tempo, ou dinheiro, ou oportunidades. Sempre vai consumir algo, a sua necessidade específica em algum desses sentidos. E não que isso seja uma coisa ruim. E aí eu queria trabalhar com isso, desde 2024 já venho alimentando essa ideia. E aí entra estratégia também, né? Claro, quando a gente vai pensar sobre monetizar, a gente precisa ter uma estratégia ali. Então, desde 2024 eu venho pensando nisso, para agora, em 2026, começar a botar a mão na massa nesse sentido. E aí, quando você fala, né, que a gente se conheceu lá em 2025... No início de 2025. No início de 2025, a gente se conheceu na primeira edição do Transferência. E eu fui para lá representando outras instituições que eu já estava iniciando o trabalho ali, já tinha passado, né, de 2024 e 2025 trabalhando diretamente com essas outras instituições. Mas eu fui para lá com um objetivo, que era trabalhar na gestão de projetos, mas com instituições voltadas à cultura, ao empreendedorismo cultural, ao artesanato, à arte. Porque o Transferência Mercado da Cultura é sobre cultura. Sim. Então, falei, é lá que eu vou achar as instituições voltadas para esse mercado. E aí, eu não perdi as oportunidades. A oportunidade que tinha de estar com o microfone e falar, gente, eu sou gestora de projetos. Quem estiver precisando de gestão... Quem te enxergou foi logo o coordenador geral. Graças a Deus, foi ótimo. Porque eu estava lá em todas as oportunidades, falando, gente, eu sou gestora de projetos. Quase que, tipo assim, me coloque em projetos culturais. E aí foi isso, assim, eu fui usando essa estratégia de sempre estar lá, assim, gente, sou gestor de projetos, eu sou gestora de projetos. Até achar um projeto cultural que eu ia me encaixar. Porque aí também tem isso, né? Tem que dar quase um match ali entre a instituição e as suas próprias convicções, né? Porque os institutos, de forma geral, as ONGs e OSCs, de forma geral, todas elas têm o seu estatuto bem definido do que vai trabalhar, para que lado que vai, o que defende, né? Então, a gente tem aí instituições defendendo o meio ambiente, instituições defendendo o mercado da cultura, instituições defendendo a educação. E é por isso que eu falo que dá para trabalhar de forma muito plural com as instituições. Sim. Integrando com o segundo e terceiro. Rapaz, que palestra, hein? A palestra será nos dias 22, 23 e 24 de abril, gente, em Planaltina. Faça sua inscrição. E daqui a pouco você vai fazer o spoiler. Então, isso aí é a chamada. Primeiro o spoiler, depois a chamada. Bom, pessoal, é o seguinte, vocês perceberam aí que são dois experts na área do terceiro setor. A gente traz aqui pessoas que têm qualificação, que têm trabalho, têm comprometimento. Então, um dos temas, a gente vai trabalhar, na verdade, 5 temas, que é a economia criativa, a colaborativa, a circular, a verde e a solidária. Eles hoje vão falar conosco aqui sobre o tema da economia circular. Mas, dentro desse tema central, eles têm um tema específico, que cada um vai trabalhar. E o primeiro deles eu vou perguntar para o Kleber, né, qual vai ser o tema dele, dentro desse tema central, e o que ele vai trazer de novidade, né, porque já estamos na segunda edição, com certeza vai trazer muita coisa boa para nós, né, Cláudio? Então, o meu tema é circular é humano. A revolução começa em nós. E quando eu fui convidado, assim, eu me senti desafiado, porque eu me vi na situação de que eu estaria palestrando e não sentado para assistir um palestrante. E como eu já estive lá, eu digo assim, se eu for sair da minha casa para apresentar uma palestra, ou eu vou para fazer algo diferente, impactante, consequente, mas que eu consiga levar para aquelas pessoas algo que seja extremamente importante. Vou te dar um exemplo muito claro, e a tua pergunta foi muito feliz, porque, assim, falar da economia circular, né, a economia linear já está se exaurindo, beleza, e ela se apresenta não mais como uma tendência, mas uma realidade. Isso nós vamos falar, dados, como é que está isso no Brasil, no mundo, no DF. Vocês terão todas essas informações, mas, ao mesmo tempo, eu vou deixar uma pergunta aqui que ela é, no bom sentido do termo, provocativa. Quem de nós, vocês que estão nos assistindo, nós aqui, já não fomos descartados alguma vez na vida? Quem de nós já não se viu descartável, ou nas relações sociais, ou nas relações pessoais, ou no contexto, qualquer que seja, nós já nos vimos nessa situação. E também já fizemos isso com alguém.
em qualquer situação da vida. E a partir daí está surgindo essa palestra. Então, entendam que eu estou convidando vocês não somente para uma palestra, estou convidando vocês para uma alquimia. Eu estou convidando vocês para um momento no qual nós vamos também discutir sobre o ser humano em si. A parte econômica, sustentabilidade, isso vai estar na pauta, porque faz parte da programação dos 90 minutos, mas nós vamos falar de algo que também envolve nós, enquanto pessoas, enquanto seres humanos, nesse entendimento que a gente precisa ter do que é sustentabilidade e, ao mesmo tempo, o que nos cabe fazer. Maravilha. Olha aí, pessoal. Não perca, dia 22, 23 e 24 de abril em Planaltina, cidade sede aí das regiões, das cidades que fazem parte das regiões leste e da região norte também. Era para ser o Distrito Federal, né? Era para ser, mas a gente fez a primeira edição, lá foi bom você falar, fizemos a primeira edição na região norte, sediada pelo Gama, aí estamos fazendo aqui a região sul, desculpa, na região norte por Planaltina, e você, inclusive, como técnica, já fez o plano de trabalho e subiu na plataforma Transfer Envolve para o terceiro, que já é na Ceilândia. Né? Então, Transferência Mercado da Cultura, ele trabalha de forma territorial, o nosso planejamento sempre é por território, para que a gente alcance as pessoas e os segmentos que fazem parte daquela região. Então, assim, o Transferência, ele tem a nossa metodologia, que é a transferência de conhecimento, transformação social e transição de mercado, que é a metodologia dos 3 T's, né? Isso. Inclusive, os palestrantes, eu falei, introduz aí essa metodologia que a gente tem que expandir, né? Colocar que é necessário. Todo projeto é necessário em transferir conhecimento, fazer uma transformação e ter transição, porque senão não faz sentido a entrega do seu trabalho. Né? Então, essa metodologia de 3 T's, ele tem essa base das 5 economias, os 5 modelos de economias populares. Vou só repetir: a economia criativa, economia colaborativa, a circular, a verde e a solidária, que vocês vão trabalhar o tema da economia circular. Só uma deixa. Sim, à vontade. Quando você fala dos 3T, quando envolve a transferência de conhecimento e de mentalidade, isso é muito forte, né? E vocês terão lá a oportunidade, nesse momento conosco, de entender assim, por que uma pessoa que foi negado a ela a oportunidade durante 10 anos, ela vai e ganha um Oscar em 2026. Vocês sabem de que história a gente está falando? Vocês saberão lá. Então, isso envolve mudança de mentalidade. Isso envolve conhecimento que essa pessoa foi buscando, mesmo se deparando com as adversidades durante 10 anos de sua vida. Mas olha onde ela chegou. Né? Ela ganhou o Oscar, o maior prêmio do cinema. Mas quem foi, como foi que isso se deu? Nesses dias nós iremos falar com vocês. Interessante, ó, bom para vender ele, hein? Os spoilers. Luísa, fala um pouquinho do seu tema para nós aí, nossa audiência. Bom, meu tema vai ser economia circular, né? O terceiro setor girando essa roda da mudança. A minha proposta, né, é também, né, além de dados, que eu acho muito importante, mas principalmente colocar essa integração sobre como que o terceiro setor ele pode ser um pivô mesmo nessa mudança. Porque, no final das contas, essa economia linear, né, no formato que a gente conhece, ela está, a cada dia que passa, mais absurda, menos sustentável possível e em todos os aspectos, inclusive ferindo dignidade humana. Isso quando eu falo, dentro da lei, um salário mínimo, pagar menos de R$10 a hora para uma pessoa que está trabalhando ali, muitas vezes em pé, em uma escala 6x1, e aí você pensar que isso vale R$10, a gente gasta muito mais do que R$10 por hora, facilmente, independentemente da sua classe social. Então, realmente a gente precisa repensar nessa estrutura de economia que nós temos hoje. E essa é a ideia que eu quero propor. Essa integração do terceiro setor com o segundo como uma possibilidade de mudar isso. De mudar isso não só como uma ideia assim, ótima, linda, maravilhosa, mas como uma possibilidade real. Porque, no final das contas, quando a gente para pensar como indústria, por exemplo, a indústria não vai se preocupar muito com a mudança em si se não tiver influência no consumidor final. E aí, como que a gente pode fazer essa influência do consumidor final, mudar a cabeça de forma geral do consumismo que existe hoje a partir disso?
Porque, na verdade, esse consumo no formato que nós temos hoje nem sempre foi assim, né? Eu lembro muito do meu pai falando uma coisa que ele falava muito, é o tal do ibornal, que ele botava as coisas num ibornal para levar para a escola. E aí, hoje em dia, todo ano a criança tem que mudar a mochila, porque senão não tá na moda, entendeu? Nem sempre foi assim, esse consumo, nem sempre foi assim. E aí, não necessariamente só reciclar é uma estrutura de economia circular. A gente tem várias outras opções, até porque reciclar a gente não chega, por exemplo, no âmbito da refeição, né? Do consumo de refeição. Então, a gente precisa repensar, e eu acho que o terceiro setor ele pode ser um dos maiores pivôs assim, de mudança estrutural para isso. Porque vai conseguir alcançar o consumidor final, de forma que a indústria não necessariamente consegue, né? A indústria tem do seu lado só a propaganda, digamos assim. O terceiro setor ele tem a mudança real na vida de pessoas reais, as pessoas que consomem de forma em geral, assim. Então, essa é a proposta. É porque a economia circular, que partiu com os 3 R's aí, né? Que vem a redução, a reutilização e a reciclagem. Claro que tem muito mais R's, hoje tem um repensar, né? Se encontrar, tem muito mais de 10 R's. Mas se a gente partir daí e mostrar que é possível tanto reciclar, né? Se reciclar humanamente falando, e também empresarialmente, até mesmo no aspecto de atender o que o consumidor deseja, a gente consegue mudar essa roda aí. Porque é o consumidor que define. As empresas fazem o marketing para ter o consumidor. Sim. Mas se o consumidor começar a repensar, as empresas repensam também. Aí elas passam a ter sua responsabilidade socioambiental com o planeta. Exato. Eu, quando trabalhava a pegada ecológica, um dos projetos que a gente fez, reduzir o desperdício em 2015, assim que surgiu o pacto, o Acordo de Paris, né? Que foram 190 países lá que fizeram o acordo para diminuir o aquecimento global. Em 2015 eu fiz o projeto Reduzir Desperdício, que era aquela história. Reduzir o desperdício de água, de energia e de resíduo. Ali você começa a resolver o problema. Até o projeto tem um desenhozinho de uma casa. Se você conseguir fazer isso na sua casa, você consegue fazer no planeta. Sim. Né? Eu vejo em casa o tanto de resíduo que a gente junta. Eu tenho 2 crianças. Então, em cima da pia eu coloco um menorzinho, que é para pegar o úmido, e de baixo o maiorzinho para pegar o seco, porque eu separo o úmido do seco. Uhum. Tem que começar assim, no resíduo. Menino, muita coisa. É muita coisa. Os meninos começam a consumir ali, e nós também, e aí quando pensa que não, aquele do resíduo seco, ele já não cabe, já encheu. Imagina isso em todas as casas. Imagina quando você apaga ou deixa a luz acesa de todos. Lá em casa é assim. Todos os cômodos. Eu saio apagando as luzes de todos, que os meninos saem acendendo tudo. Falo, gente, vocês não aprendem isso na escola, não? Eu fico falando com eles, né? Porque tem que ensinar na escola. Sim. Senão chega em casa, os meninos pensam que é normal. Certíssimo. A torneira, o menino vai lá na água, na questão da água, vai escovar o dente, deixa a torneira ligada, moço. Vai tomar banho, demora um tempão, que aí gasta a questão da energia. Meu pai também batia na tecla acima da gente ter tudo. Hoje em dia eu fico agoniadíssima. Se eu passar e ter numa casa, tá tudo acesa, a casa não é minha, eu fico bem assim, gente. Eu fico incomodado. Nossa, dá um incômodo. É igual jogar lixo no chão. Eu tô ali, se eu chupar uma balinha, eu fico com eu guardo no bolso da minhas roupas cheias de saquinho, porque eu não jogo no chão. E aí, um dia, meu menino foi jogar o saquinho, moço, para mim, aquilo ali foi loucura. Falei assim, rapaz, você tá doido de jogar isso aqui no chão? Na sua escola não ensina, não? Então, rapidinho, a gente está vendo que é uma mudança de mentalidade. É, mudança de mentalidade. E aí vocês vão trazer essa economia circular para entender também que na economia, o nome já está dizendo economia, é algo que vai produzir dinheiro. Sim. E aí vocês vão trazer ideias de negócios, né? Sim. Com certeza, tanto os modelos exitosos, quanto até propostas que vocês têm também de negócio. Eu sempre abro para os palestrantes, porque às vezes você tem uma ideia que está na gaveta, você quer parceiros para isso, está aí a oportunidade. Né? E, Cleber, de ideia de negócio. Estratégia, gente. Você tem algum aí, Cleber? Já pensou? Tem uma que está sendo rascunhada que envolve exatamente essa região de Planaltina e Sobradinho. Então, a gente está fechando, tem uns dados, inclusive, do governo, que fala onde tem potencial de trabalhar isso nessa região que é próxima aqui, cada uma com seu DNA, mas que juntando vai fazer algo que é muito interessante. E você, Luísa, tem assim? Ixi, sei que você tem vários, mas você vai falar, esse é meu carro-chefe. 3 projetos que eu estou em busca aí para esse ano, que é
um projeto de clube de assinatura de arte e artesanato, com foco em pessoas com deficiências e mães atípicas. Você só precisa falar se caso você já estiver bem consolidado para ninguém copiar. Ah, é verdade. Né? Ele foi esperto. Bem consolidado. Você viu que ele não falou. Aí eu estou te dando a dica. É, pode continuar. Aquela primeira vai delas, vira igual foi o caso dele, se copiar e for pro bem da consumidor final, sociedade, der tudo certo, for pra frente, tudo bem, né? Maravilha. A gente aceita. Tem outros projetos aí, a gente é criativo. Mas os outros dois, em espaço físico, obrigatoriamente, então não tem nem como, que é uma cozinha colaborativa lá em Taguatinga e um quiosque que a gente tem. E o outro em no Tagua Park, usar como um local de cultura, acesso à cultura e espaço de treino, né, de musicistas e, enfim, nesse sentido, assim, principalmente de música e apresentação, né, que é o espaço da Tagua Park, é um palco lá, enfim, dá para treinar mesmo, orquestras. A gente tem parcerias aí com a Orquestra Sinfônica de pessoas com deficiência e também de idosos. Isso tudo por um outro instituto que eu tenho associação também, que é o I7. É bem legal, os três são ideias bem viáveis. Se alguém for copiar, por favor... É I7, esse outro instituto é o quê? I7 de numeral I7. ou I7 de... eu acho... De 7, não, de 7 de gravação. Não, e é ótimo, eu adoro esse nome, porque ele tem É numeral. esse questionamento mesmo. A gente desenha, às vezes, só o I, o 7 e o I7 entendi. escrito mesmo. Mas, na verdade, é uma abreviação de Instituto Conexão em Empreendedorismo, Tecnologia e Inovação. Ele é muito voltado principalmente para a área de educação, tanto financeira quanto de inovação, para startups, enfim. Vocês viram aí, gente, como é que nós estamos cheios de cientistas, né? Além de fazer estudo, e cientistas empreendedores, que eles criam e vão buscar a transformação, que empreender é isso, é fazer a transformação da sociedade. Eles, por exemplo, são agentes sociais da transformação, né? Quem traz ideias para poder multiplicar e agregar pessoas dentro de um propósito é um agente de transformação. Bom, uma das coisas também que eu quero dizer, percebe que eles estão aqui, o tempo nosso é muito curto, num podcast, mas lá você vai ter mais tempo para conversar. Eles vão dar palestra, vão ficar conosco um tempo, não sei se 1 dia, 2 dias ou 3 dias, dependendo da agenda deles, mas vão ficar ali para conversar com você, bater um papo, de repente fazer uma parceria. No Transferência primeira edição, surgiram vários negócios, né? As pessoas se juntaram, se fortaleceram em instituição, outros que estão prestando serviço em uma área e em outra. Não foi só o exemplo da Luísa, que está prestando serviço hoje na nossa segunda rede de network, não. Mas tem outros exemplos também. As pessoas agradecem muito pelo surgimento do Transferência, porque o Transferência, ele nasceu, não sei se vocês estão vendo o desenho aí do Instituto Trans, tem um cérebro, né? Conexões no cérebro. É bem semelhante aí da questão da Extractus, né? Que tem ali o dente de leão, mas tem um cérebro, né? O dente de leão no cérebro. Toda louca tem essa proposta, né? De trazer algo. E aí a gente vai, sim, como a gente já vem fazendo, fazer uma transformação social. E com isso, a pessoa entender que vai gerar uma transição onde ela vai compreender assim, eu posso ganhar dinheiro diferente. Eu posso não ser mais escravo das horas, como ela exemplificou do 6 por 1. Né? Não estou dizendo aqui que tem pessoas que nasceram para ser CLT, tem pessoas que nasceram para ser autônomas, tem pessoas que nasceram para ser empreendedor do terceiro setor. Eu sempre digo, eu sou jornalista, trabalho com comunicação. Sempre ganhei dinheiro com comunicação, mas sempre ganhei dinheiro com o terceiro setor. Só que o terceiro setor hoje, ele me dá condições de manter o meu jornalismo e de manter a comunicação da minha equipe. Por quê? Porque eu criei alternativas dentro do plano de trabalho para alocar os meus parceiros da comunicação. Que isso me dá independência de dizer o que eu quero. Porque senão, às vezes, a gente recebe um recurso do governo e tem que ficar calado. Porque não pode nem fazer uma criticazinha, né? Porque está recebendo o governo. E eu sempre fui elogiado em Brasília como jornalista, que eu falo o que eu quero. Eu nunca tive problema de criticar um governo que me paga num anúncio, numa publicidade, porque eles me respeitam. E eu, muitas vezes, sirvo, sabe como?
Não tem aquele ombudsman, né? Que é aqueles do mercado que fica ali só para observar os defeitos e criticar, mas toda empresa tem que ter, porque ela precisa da crítica para poder se construir. Sim, se construir. E eu sirvo muito disso. Quando eu faço uma crítica no governo, logo eles estão fazendo. Falei, eu estou dando consultoria de graça. Né? Mas eu faço, não é por mim, é pela sociedade. Por mim é na questão da consciência. Porque se a gente morrer e levar conhecimento para o túmulo, nós estamos sendo ignorantes. A gente precisa realmente transferir aquilo que Deus permitiu, né? Que está na nossa mente, no nosso cérebro, no subconsciente, através das vivências, através do conteúdo que tivemos, seja em graduação, em pós-graduação, ou nenhuma delas, mas a própria vivência, que eu conheço muita gente que talvez tem gente que não sabe nem escrever e são dos empresários mais, como se diz, mais ricos, mais bem-sucedidos, né, tanto em Brasília quanto em alguns estados que eu conheço, não vou citar aqui, mas que começou um dia. E o terceiro setor é isso, é começar um dia, é dar o primeiro passo. E vocês, eu sei que já deram mais do que o primeiro passo. E eu quero que vocês aproveitem esse momento para nos ajudar a convidar a sua rede social, né, fazer uma chamada, né, o Transferência do Mercado da Cultura, a fazer inscrição, que são só apenas 50 selecionados. O site é transferenciacultura.com.br. Faça sua inscrição hoje, porque é até dia 15. E aí nós vamos avaliar o perfil para poderem participar nesses 3 dias as 50 pessoas, sejam elas representantes de OSC, sejam elas produtores culturais, autônomos. São pessoas que fazem parte do segundo e do terceiro setor, que esse é o nosso interesse de fazer essa conexão. Então, Kleber, convida a sua rede de relacionamento aí, rede social. Vamos. Né? Aproveitar esse momento para agradecer e, ao mesmo tempo, fazer esse convite para essa jornada. Né? Nós temos 3 dias aí que será uma imersão, onde todos estão convidados para participar conosco dessa sinergia, principalmente no nosso caso, que é no dia 24, que é a economia circular. Então, nós teremos momentos que nós iremos falar de histórias inspiradoras, nós falaremos de dados surpreendentes, nós teremos reflexões, nós teremos dinâmica, porque, na verdade, você virá não somente para ser um espectador, você será também um participante ativo desse momento, porque nós vamos construir ele e vamos deixar pegadas muito importantes para uma consequência que vai vir depois desse momento. Mas, para usufruir disso, você tem que se inscrever para estar conosco no dia 24 e a gente espera de vocês. Desde que você se sinta com uma formiguinha no intuito de vir, de ser provocado, de querer participar, de beber na fonte de um conhecimento que a gente vai participar, que a gente vai partilhar e também pegar as experiências que vocês têm. E daí nós vamos fazer um ziriguidum que vai ser muito bacana. Vem com a gente. E onde é que as pessoas te encontram, Kleber? Cara, assim, eu tenho as minhas redes sociais, né? @Kleber Rocha. E meu telefone, Kleber com K, né? Meu telefone é 994084491. E a gente está aí à disposição para estabelecer as parcerias. O Instituto está de portas abertas. Temos um outro projeto para estar executando também no 2º semestre. E assim a gente vai levando pronto para estabelecer as conexões, as relações em prol do fortalecimento do terceiro setor. Maravilha. E você, Luísa, chama a sua rede social para estar junto nesse dia. Gente, assim como eu, a oportunidade pode ser para vocês também, entendeu? Então, se inscrevam. Se tiver com dificuldade, o que eu acho muito difícil, porque o link está aqui clicável, está na legenda. É só clicar no link que já vai direto para as inscrições. Lá vai ter toda a programação. E vocês vão entender como que vocês podem atuar e aonde que vocês podem atuar. São 3 dias, assim, maravilhosos. Eu sei porque na minha experiência foi ótimo, na minha vez foi ótimo. Eu consegui fazer não só com o Instituto Transfer, mas o Instituto Amigos da Vila Dimas, enfim, outras instituições também, fiz conexões, eu trabalho hoje com gestão de projetos de outras instituições, então essa foi a minha oportunidade, foi o meu case de sucesso, nada impede que seja o seu também. E é como eu sempre digo para os meus alunos, aproveitem todas as oportunidades que são gratuitas, porque no final das contas, você só vai ter o seu tempo ali de oneroso e o seu tempo ele pode valer só R$10 a hora. Será que não vale a pena investir em conhecimento? Na minha vez, valeu muito a pena. Eu aprendi muito, eu saí de lá com várias conexões e eu acho que isso pode ser a vez de vocês também. De sair de lá
com uma outra visão de mundo, com outra visão de economia, de outros formatos de trabalho também. As minhas redes sociais, né, Luísa com Z, Ribeiro V, tudo junto, Instagram. E o meu WhatsApp da minha empresa, 619-9935-4453. Como é que é o nome da empresa? Pantus Ventures. Pantus Ventures. Rapaz, vocês são criativos, vamos ver com extractos. Mas o meu, quando você falou, eu também achei interessante, porque a minha ideia, na verdade, é pados, assim, é do grego antigo ali também. E aí tem todo um significado, assim. Então, por isso que eu falo que cada logo, ela traz uma representação da empresa, do que ela é e do que ela passa. Então, eu tenho certeza que todo mundo, quando vai pensar na própria empresa, o nome tem que ser pensado primeiramente, né? É verdade. Quando eu pensei no transfer, foi exatamente isso. Transferência. Né? Tirar de um lugar para o outro, conduzir de um lugar para o outro. E como é que você sai do lugar? Com conhecimento. Exatamente. Conhecimento você consegue sair. Nossa, sai das cinzas, né? Diz a história do Fênix, né? Se liberta. Eu lembro da primeira edição, você explicando sobre isso, do transfer, e o que me marcou muito, que eu achei assim, genial na pegada do Instituto, é essa questão de não ser a educação de forma a passar conhecimento. Não é uma passagem unilateral, né? É uma transferência, e essa transferência, ela não necessariamente é unilateral. Ela é uma transferência que pode aumentar, né, ali cada vez mais as vias, né, digamos assim. É interessante. Cada um de vocês traz a experiência, a vivência, e a gente vai transferir. E você colocou inclusive a profissão, né, que você atua jornalista, e é muito bacana a gente ter essa leitura, porque o papel do jornalista é aquele de disseminar a informação, emitir a sua análise, profissionalmente falando, mas tu tens uma preocupação que ela vai além disso, né? Tu acaba você associa o papel profissional de jornalista, mas você também é um ator político. Não estou falando de política partidária, estou falando de um ator político que faz, por intermédio da sua profissão, agregar, trazer, multiplicar, dividir conhecimento. Então, o teu papel ele vai muito além. E é uma pena, por um lado, que não existam outros profissionais que tenham a preocupação que o Hélio tem. E, ao mesmo tempo, é bacana porque nós sabemos quem você é, que estende a mão, fazendo com que esse arco de aliança cada vez mais reverbere e chegue a um número maior de pessoas. Então, é uma oportunidade até para a gente conhecer isso, né? A deferência do trabalho que você faz, te parabenizar por isso. Obrigado. E tomara que outras novas sementes também partam a partir dessa tua iniciativa. Com certeza, vocês já são nova semente. Na verdade, vocês estão bem avançados. Bom, gente, chegamos ao final do nosso podcast, Transferência Mercado da Cultura. Quero agradecer aqui mais uma vez a Luísa Ribeiro, gestora de projetos, viu? Vocês que têm projeto, eu recomendo, viu? Que ela faz o meu, e não tem tempo ruim não, porque às vezes você procurar o técnico que está com problema e você precisa da coisa com urgência e ele está ali te protelando, é chato, mas ela não tem tempo ruim. Todo momento ela está ali pronta para fazer e acompanhar as diligências, tem paciência, a menina tranquila, transmite conhecimento, tranquilidade para a gente. Ela também, a Luísa, ela não é reclamona, porque o ruim é quando você tem técnico reclamão. Nossa, tu já está precisando resolver aquele de última hora, e o cara começa a reclamar, não, essa hora eu estou não sei com o que. A Luísa não, ela pode estar fazendo o que for. Ela pode até citar, não, eu estou aqui com 10 coisas, mas eu vou fazer. E aí eu não me preocupo. Porque aí quando fala assim, já mandei coisa para a Luísa não respondeu ainda. Eu falo, não se preocupe, que a Luísa sabe da responsabilidade dela. É um descanso que eu tenho, viu, Luísa? Obrigado por isso, você pode ter certeza. A gente aqui é um momento que a gente abre o coração, né? Obrigada. E o Kleber também, quero agradecer, Kleber, por você, porque o Kleber já é uma pessoa que veio de uma relação de uma amiga que eu amo muito, que é a Keila, entendeu? A gente não se conhecia, eu e o Kleber, mas devagarinho a gente veio se conhecendo. Mesmo que ele faz parte de uma outra rede de network, que, claro que nós estamos puxando ele para a rede central, né? Quem tem sempre isso, aqueles que são valiosos, a gente chama, né? A gente chama para fazer parte. E o Kleber hoje vai fazer parte da nossa equipe, já vem fazendo, nós estamos abrindo mais espaço para isso, porque a gente reconhece a pessoa. O Kleber é um homem que doa o coração. Não é um profissional que vai lá vender serviço. Porque vender serviço está cheio, né? Ele vem trazer vida, ele vem fazer transformação. Eu vi a palestra que ele deu lá
Na verdade, foi bem uma palestra, né? Ele conversou com as pessoas no projeto Costurando Futuros, isso é muita coisa, né? Trocando o nome aqui, Costurando Futuros. E eu falei, gente, eu não conhecia essa habilidade do Kleber. Eu vou trazer esse camarada para a nossa equipe. Pronto, Então, aqui. Kleber, seja bem-vindo, Deus te Obrigado. abençoe, irmão. Amém. Continue fazendo ser sempre esse camarada dedicado, esse camarada humano, que está preocupado com a vida das pessoas. Porque dinheiro é subproduto. Se a gente fizer transformação na vida das pessoas, nós já estamos ganhando e muito. E o que é mais gostoso é quando alguém chega em você e fala, olha, lembra que você me falou tal coisa e hoje eu transformei minha vida. Às vezes a gente nem lembra, né? Mas a pessoa lembra. E isso já é um efeito de resultado no nosso coração. Exatamente. E eu tenho certeza que as nossas conexões estão feitas, né? E que continuemos assim, que Deus abençoe a gente nessa nossa caminhada com essa conexão do segundo e terceiro setor. Tá? Mais uma vez quero agradecer. E você não se esqueça, se inscreva no transferenciacultura.com.br. Até mais.